Olá, alunos! Vamos continuar a respeito do assunto solos. Então, vamos lá. Classificação dos solos quanto à origem e formação. Solos classificam-se quanto à origem em solos residuais e solos sedimentares, também chamados de transportados. Solos residuais. Solos residuais são solos que permanecem no local da decomposição da rocha, que lhes deu origem, com as mesmas características. Entretanto, quando pressionados pela mão, desmancham-se como solos. Então, solos residuais são aqueles que permaneceram no local de origem. São conhecidos pelos geotécnicos como solos saprolíticos. Para sua ocorrência, é necessário que a velocidade de remoção do solo seja menor que a velocidade de decomposição da rocha. Estes são bastante comuns no Brasil, sobretudo no Centro-Sul. Como exemplo, cita-se a decomposição dos basaltos, que origina as chamadas terras roxas, que vocês já devem ter ouvido falar, ou a decomposição de rochas cristalinas, que originam espessas camadas de solo residual, como acontece frequentemente na Serra do Mar. A separação entre a rocha matriz e o solo residual não é nítida, mas sim gradual. Podem-se distinguir, pelo menos, duas faixas distintas entre o solo e a rocha. A primeira sobre a rocha, denominada rocha alterada ou rocha decomposta, e a segunda, logo abaixo do solo, chamada de solo de alteração. Aí nós vamos ter uma figura que vai ilustrar o perfil de interperização, típico de rochas ígneas intrusivas. Pelo nosso esquema aí, podemos perceber que, embaixo de tudo, o que nós temos? Lá embaixo, a rocha sã, aquela que deu origem ao solo. Logo a seguir, nós temos a alteração de rocha, aquela que, ao longo dos anos, foi se alterando. Solo de alteração, estarão em cima da alteração de rocha. E formando, então, o solo residual. Então, repare que o solo residual ele permaneceu. Nada aqui saiu do lugar. Isso foi acontecendo ao longo de milhões de anos. Então, a Terra e tudo está em movimento, em transformação. Então, essa transformação que nós estamos vendo do solo aqui vai sofrer mais alteração. Aqui uma outra figura, aonde nós temos a rocha sã aqui, alteração de rocha, o saprolito, solo residual jovem, solo residual maduro. É uma outra situação de solo, diferente daquela outra figura que a gente já tinha o solo residual em cima. Essa nós vamos tendo o solo residual ao longo do perfil. A capacidade de transporte dos agentes determina o tamanho das partículas e a homogeneidade do solo transportados. Dessa forma, os depósitos de solos transportados apresentam maior homogeneidade no tamanho das partículas constituintes, que já não ocorre nos solos residuais, nos quais aparece uma grande variedade de tamanho das partículas. Bom, agora nós vamos falar dos solos sedimentares, lembrando que as partículas dos solos residuais são de todos os tamanhos.
Nos solos sedimentares, essas partículas vão ser diferentes de acordo com o agente de transporte. Solos sedimentares ou transportados são aqueles que foram levados de seu local de origem por algum agente de transporte e lá depositados. Segundo os agentes de transporte, os solos transportados podem ser: quando são transportados pela água, são chamados de aluviais ou aluviões. Pelo vento, são chamados de eólicos. Pela gravidade, são chamados de coluviais ou coluviões. E quando é transportado pelo gelo, é chamado de glaciais. A capacidade de transporte dos agentes determina o tamanho das partículas e a homogeneidade dos solos transportados. Dessa forma, os depósitos de solos transportados apresentam geralmente maior homogeneidade no tamanho das partículas constituintes, o que já não ocorre nos solos residuais, nos quais aparece uma grande variedade de tamanho das partículas. Vamos falar agora do agente de transporte aluviões ou aluviais, que são aqueles transportados pelo agente água. Aqueles transportados pela ação das águas. A água seleciona o material segundo o tamanho das partículas, em função da sua capacidade de transporte. As partículas apresentam arestas desbastadas, com grãos arredondados e brilhantes, e mais grossos que os eólicos. Podem ser classificados como de origem pluvial, quando o agente de transporte é a chuva, fluvial, quando o agente de transporte é o rio, e marinhos, quando são transportados por oceanos e mares. Eólico é aquele que sofreu a ação do vento, aquele formado pela ação do vento. É constituído de partículas de pequenas dimensões, devido à baixa capacidade de transporte do vento. As partículas possuem arestas não vivas, com grãos arredondados e opacos. A ação dos ventos se restringe no caso das areias e dos sítios. Por exemplo, dunas. Glacial, aquele formado pela ação das geleiras. É constituído de partículas de grande tamanho, inclusive grande bloco. Coluviões, formados pela ação da gravidade, grande variedade de tamanho. Dentre os solos podemos destacar o talos, que é solo formado pelo deslizamento de solo do topo das encostas. Solos orgânicos, formado ou pela impregnação da decomposição de matéria orgânica, humus, em sedimentos pré-existentes, ou pela transformação carbonífera de materiais de origem vegetal, folhas, caules e troncos de árvores, presentes nos sedimentos. Este último forma um solo fibroso, essencialmente de carbono, rico em matéria orgânica, baixa densidade, combustível quando seco, de cor escura e cheiro forte, denominado de turfa. Na próxima aula nós vamos falar do tamanho e forma das partículas. Por enquanto é só.